E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no Conexão número 49, cuja temática é Amar como Jesus ama. Se você está acompanhando a gente pelo devocional escrito, dá uma olhada lá no devocional 49, que tá incrível, tá muito completo, tem um texto bíblico show de bola para vocês acompanharem e estudarem em cima disso. E se você está acompanhando pelo devocional, pelo aplicativo, também é o mesmo devocional, número 49, dá uma olhada lá e aproveita para dar uma olhada nos nossos outros conteúdos lá do aplicativo. E se você não conhece nosso aplicativo, entra lá na sua App Store, dá uma olhada lá, tem tanto para Android quanto para iOS, então baixa o nosso aplicativo Pão Diário Universitários e assim, tem muito conteúdo legal, gente, de verdade, seja da BC2, seja da ESRIs, seja do Bible Project, tem muita coisa legal, nossos artigos de escritores voluntários, então não deixa de fora não, vai lá, dá uma olhada em todos os conteúdos e baixa o nosso aplicativo. E se você também não nos segue no Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários. E assim, nosso Instagram é o maior meio de comunicação com o público em geral, então assim, dá uma olhada lá em tudo que a gente está postando, tudo que a gente está fazendo também, os lançamentos dos livros, o lançamento dos nossos podcasts aqui, das nossas gravações do Conexão, de tudo que a gente está fazendo, a gente se comunica lá pelo Instagram. Então, não fica de fora e dá uma olhada em tudo que a gente está fazendo. Sou eu, mais uma vez, que estou aqui, João Rec, sou lá da Alcance Curitiba, mas já fui da PIB, que tenho dois amigos aqui que estão aqui para essa gravação. Também fui líder do Dunamis Pockets lá na PUC, então foi um tempo incrível. E também tenho alguém que me auxiliou aqui na liderança durante um tempo, que é a Carol. E assim, sou quase psicólogo. Já tô no 9º período, assim, me encaminhando para o final, graças a Deus. Então, esse é um pouquinho de mim e trabalho aqui no Pão Diário desde o início de 2022, desde o início do ano. E é isso aí. Mas vamos direto ao ponto, porque eu sempre me apresento, mas agora eu quero que eles se apresentem. Então, eu queria pedir, Carol, se apresenta aí, por favor, diz um pouquinho quem é você. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carol, tenho 22 anos, acabei de me formar em Direito aqui pela PUC do Paraná. E comecei a fazer uma pós-graduação também de Filosofia e Direitos Humanos, que é a área que eu gosto, adoro essas teorias e filosofias. Eu acabei de publicar o meu primeiro livro no começo desse ano, que chama Mercantilização da Vida de Vítimas Invisíveis. E é um guia bem curtinho sobre tráfico humano. E a prova viva de que Jesus cala a gente e ele fala, porque todo esse livro tem um testemunho muito bonito e a história dele, assim, foi bem cuidado de Deus. Também eu sou da PIB, tenho algumas ministérios, né, que participo ali dos universitários e era auxiliar também, igual o João falou, do Dunamis Pockets, enquanto ele estava na liderança. E é mais isso. Show de bola, Carol. É um prazer imenso ter você aqui com a gente, de verdade mesmo. Obrigada. Eu que Pastora agradeço o Adoniran. convite. Ah, demais, demais. Pastora Adoniran, vamos lá, fala um pouquinho aí Opa! sobre você. Opa, olha, falar sobre mim é complicado, porque eu ainda estou nesse processo de descoberta de quem eu sou. Mas eu Todos gosto nós. de falar quem eu sou em Jesus. Em Jesus é mais fácil, que você tem vamos dizer assim, que esse impulso mais top de se entender através de Cristo, né? Então, através de Cristo, eu sou um servo de Deus que tem buscado também esse universo da invisibilidade, trazer para dentro da igreja através do ministério para pessoas com deficiência, né? Hoje nós desenvolvemos esse ministério na igreja e eu diria, eu estava fazendo uns cálculos aí, João, quase 800 pessoas são Olha atendidas só, durante a semana, que entre demais. surdos, cegos, cadeirantes ou outras pessoas com mobilidades reduzidas, neurodiversidades, que daí entra autismo, síndrome de Down, altas habilidades e superdotação. E eu faço um trabalho de mentoreamento também com mais de 200 igrejas Olha espalhadas pelo só, Brasil, pastor, que que têm o demais. desejo de
começar um trabalho para pessoas com deficiência, né? Através de Jesus, eu tive a oportunidade de estar na África também, inaugurando, eu diria que um projeto muito top com professores que queriam aprender a como desenvolver inclusão, né, para pessoas com deficiência, no caso, crianças. E eu acho que é a maior alegria da minha vida, cara. Vamos falar a Que verdade. A maior demais. alegria da minha vida é ter estado lá treinando 26 professores. E esses professores, então, começaram 26 escolinhas de alfabetização para crianças com deficiência ali em Moçambique. Então, isso aí eu falo, chega no meu Incrível. coração, até acelera, sabe? Que demais, pastor, que demais mesmo. Nossa, gente, para a gente aqui com o Pão Diário é uma honra ter vocês dois aqui para esse bate-papo e eu tenho certeza que esse bate-papo vai abençoar muita gente, porque a gente quis fugir do óbvio, né, do amar como Jesus ama, né, para realmente tocar essas duas áreas, seja de tráfico humano, seja de inclusão das pessoas com necessidades especiais. Então eu creio mesmo que esse bate-papo vai ser muito, muito bom. Mas, já que a gente está falando bastante, né, do bate-papo, vamos direto ao ponto, né? Nossa temática, amar como Jesus ama. E olha, eu não sei se para vocês é fácil, mas às vezes é difícil amar como Jesus ama, né? Assim, eu tô noivo, né, desde abril, e assim, toda vez que eu leio a carta de Paulo aos Efésios, falando assim, né, porque maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu fico assim, nossa, cara, se com a minha esposa eu tenho que fazer isso, né, de entregar minha própria vida, Jesus também deixou isso como segundo mandamento para a gente, né? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a nós mesmos, né? Então, a gente sabe o quanto é difícil, né? Amar o outro da mesma maneira e na mesma proporção que a gente ama a si mesmo, né? Então, assim, é a mesma coisa que eu querer dar para o outro, né, aquilo que eu quero para mim, né? Tipo, pô, eu quero um Porsche, né? Vamos supor. Eu tenho que querer para o outro um Porsche também, eu não posso querer um carro inferior, ou enfim, né? Então é muito doido quando a gente entra nessa dinâmica, né, de realmente amar as pessoas. E eu queria começar então, Carol, por que é tão difícil amar as pessoas? Diz aí pra gente. Então, eu acho que porque as pessoas nos machucam, elas nos magoam muitas vezes, ou porque não atendem nossas expectativas também, ou porque quando a gente vai desenvolvendo um relacionamento com alguém, tem que expor a nossa vulnerabilidade. Isso é Verdade. desconfortável, né? Sair da nossa zona de conforto e se abrir para alguém que às vezes pode trair a gente, ferir. Mas o que eu acho incrível é que o paradoxo do que cura essas feridas é justamente o amor de Deus. Sim. A Bíblia toda é sobre o amor, igual você falou, tem ali os dois principais mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Eu acredito que muita coisa gira em torno disso, porque se a gente amar o próximo como a gente ama nós mesmos, não teria que ter as outras, não cobiça a mulher do próximo, não mate, não roube, porque tudo gira sobre o amor. Então, acredito que é difícil por conta disso. Totalmente, totalmente. Pastor, agora quero te ouvir, hein? Você como pastor, por que é tão difícil, pastor, amar as pessoas? Ai. Ó, ouvindo a Carol aí, eu concordo 150% com a Carol. E enquanto ela falava, eu lembrei de um texto que está lá em 1 João, capítulo 4. Na verdade, essa carta de João e o próprio Evangelho, né, mas a carta especificamente, ela gira em torno do amor, sabe? É uma carta maravilhosa, né? Ela gira em torno do amor. E o amor aparece aqui, o amor aparece acolá, o amor aparece aqui. E aí você chega no capítulo 4, e João coloca a cerejinha no bolo, assim, dizendo: olha, Deus é amor. Então é tão difícil amar, porque é muito difícil parecer com Jesus. Porque quando nós parecemos
amaremos como ele ama. E nós nos tornaremos, na verdade, essa personificação do amor. Onde nós estivermos, as pessoas vão olhar assim: nossa, uau, como é bom falar com esse cara, como é bom falar com essa moça, como é bom estar nesse ambiente. Por que será? Porque nós nos tornaremos a personificação do amor. Falar de Sim, amor, discursar sobre o amor, escrever poemas, músicas e filosofar sobre o amor é algo extraordinário, é envolvente, mas o mais envolvente e o transformador é se personificar, é ser sim. o amor entre as pessoas. Foi o que Jesus fez. Jesus é Deus, Exatamente. inquestionavelmente nós concordamos nisso, né? A teologia nos Aham. apresenta isso, essa trindade, essa figura da trindade, Deus se revelando no Antigo, no Novo Testamento ali nós temos o Deus em pessoa, o amor encarnado. Então Jesus é Deus e ele nos dá esse desafio que o João colocou: amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Mas nós só conseguiremos amar o próximo e amar a nós mesmos quando nós formos parecidos com Jesus. Sim, Se há rupturas em nós, ou esse impulso mais humano, esse egoísmo nos fará amar a nós mesmos, obviamente, mas buscando os nossos próprios interesses e é. ignorando o interesse dos outros. E quando a gente coloca isso de, eu vou olhar para dentro de mim, vou perceber Jesus em mim, parece que as coisas mudam. O que Jesus faria, né? A gente aprende isso em retiro, né? O que Jesus faria se tivesse no meu lugar? Então, Sim, eu acho que a pergunta seria: como Jesus amaria essa é. pessoa que está me ofendendo? Como Jesus amaria essa pessoa que a Carol colocou isso, né? Que está me traindo? Como Jesus amaria essa pessoa que não me pagou o que me Aham. deve? Como Jesus amaria essa pessoa que escreveu uns comentários horríveis nas minhas redes sociais? Como Uhum. Jesus amaria esse professor que parece que pega no meu pé? Como Sim, Jesus amaria esse colega que todo dia está ali me enchendo a paciência? Então, eu acredito que é difícil amar, porque é difícil tornar-se como Jesus. Quando nós sim, descobrirmos que essa busca intensa por Deus vai nos deixando mais parecidos com Jesus, amar se torna, na verdade, o nosso estilo de vida. Amar uhum, vai se tornar o nosso modus operandi, sabe? O dia a dia vai girar em torno do amor e eu vou exalar esse amor em tudo que sim, faço. sim. Que demais, pastor. Amém. E quando vocês dois estavam falando, eu estava pensando, né, por que que é tão difícil amar as pessoas, né? E, e eu pensei assim, particularmente, é porque as pessoas são singulares. Uhum, Porque, assim, eu vejo, seja em tanto no meu relacionamento com a minha noiva, seja com meus amigos, que assim, sempre quando alguém é parecido comigo, é muito mais fácil. É muito mais fácil amar Uhum. essa pessoa, porque assim, é como se eu estivesse me enxergando nela, e isso faz com que eu queira estar com ela mais tempo, com que eu queira dedicar, né, mais auxílio, ou enfim, mais é, esse contato maior com ela por ela ser parecida comigo. Agora, uhum. amar o diferente Uhum. é muito mais difícil porque isso vai contra a gente, né? No sentido de, né, de ego, no sentido de amar a nós mesmos, né? Tipo assim, é Uhum. E às muito vezes a mais gente difícil. não sabe como lidar também com o diferente, às vezes tem medo de ferir a outra pessoa ou falar alguma coisa errada e a pessoa ficar ofendida, então a gente já começa pisando em ovos ali. E eu acho Aham, que isso dificulta um pouco a relação. João, eu vou me apropriar dessa palavra que você usou aí, diferente. Porque eu desenvolvo vamos dizer que uma teologia, uma proposta teológica, né? Por estar uhum, nesse ramo da teologia, eu leio muito sobre teologia, mas eu fui desafiado a desenvolver uma proposta teológica diferente, que é para o diferente. Como eu trabalho com pessoas com deficiência, a proposta teológica é a teologia do evangelho includente. Vamos aham, pensar que Jesus ele baseia o seu ministério em três pilares. O primeiro pilar, obviamente, é a pregação do reino de Deus, sobre o reino de Deus. aham, O segundo pilar são os milagres, as curas,
vamos dizer assim, que o enfrentamento com o demoníaco é muito presente, né, nos textos bíblicos. E o terceiro pilar é essa inserção de pessoas com deficiência, ou reinserção de pessoas com deficiência na sociedade. E o que a Carol coloca, como a gente pisar em ovos para ter essas relações com pessoas com diferente, realmente é uma grande barreira. A gente tem duas barreiras para fazer esse evangelho includente acontecer na igreja. Amar como Jesus. Primeira barreira seria as barreiras arquitetônicas. Uma pessoa com deficiência chega na igreja, um cadeirante, por exemplo, chega na igreja linda, maravilhosa, espetáculo, cheio de gente, mas uma escadaria assim que ele não pode ter acesso àquele lugar. Do que adianta, né? Do que adianta? Ou um cego chega na igreja, tá lá, nossa, igreja maravilhosa, louvor estupendo, mas não tem audiodescrição, aí tem aqueles momentos de silêncio, onde passa aqueles vídeos lindos, maravilhosos, super produzidos, mas sem audiodescrição. Aí o cego fica ali, até com vergonha de perguntar, o que está acontecendo? Eu estou ouvindo uma música, mas está um silêncio, o que está rolando? Então essas coisas são impeditivas, eu diria que são barreiras para o amor. Sim. O amor não se desenvolve porque essas barreiras estão lá. E existe o segundo nicho de barreira, que são as barreiras atitudinais. Então, as barreiras atitudinais, foi isso que a Carol acabou de colocar. Você tem medo de chegar, você não sabe como chegar, você fica receoso. Como é que eu vou falar com um cadeirante que está ali, ou com um menino com síndrome de Down que chegou na igreja, como eu vou atender? Meu Deus, o surdo, e agora? Eu não sei Libras. Como eu chego nele? Então, essas barreiras, elas são barreiras para se desenvolver o amor. O amor não se desenvolve porque nós aceitamos essas barreiras, nós não transpomos essas barreiras, né? Não, demais, pastor, demais mesmo. E já que a gente está falando muito de Jesus, né, na forma de amar, né, até porque é um podcast crente, né? Nós somos crentes. É verdade. Em João 15:13, Jesus disse assim: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Sempre que eu leio isso, eu falo, meu Deus. Então eu queria perguntar, pastora Dona Irã, será que precisamos realmente amar dessa forma, dando a nossa própria vida? Conta aí pra gente. Boa. Você sabe que quando a gente lê os evangelhos, principalmente Mateus, né? Você pega Jesus dando os ensinos assim, você fica, eita, cortar a mão fora, arrancar o olho, como assim? Radicalismo, então, né? O negócio é pesado com Jesus, cara. Um radicalismo total. Mas é engraçado, porque, na verdade, isso tem a ver com uma estrutura linguística, né? Como se você estivesse dando uma ênfase, e essa ênfase é para, de certa forma, provocar uma reflexão mais aguçada também. Eu falo, opa, pera lá, amar significa abrir mão de quem eu sou, ou os meus interesses, de certa forma, morrer, entregar a minha vida para a morte dos meus desejos, a morte dos meus anseios, a morte de quem eu sou, até como estrutura nesse sentido, para que eu dê lugar, dê espaço para outras pessoas. Então, isso, João, isso é muito pesado para nós, né? Você acabou de colocar que você está num relacionamento, então no relacionamento você vai perceber esse conflito constante de você ter que dar o seu braço a torcer, de você ter que dar o seu lugar de fala para outro, né? Se conter, né? Se conter para que o lugar do outro, ou a fala do outro, realmente expresse as emoções que ele está sentindo, os desejos que ele está sentindo, as vontades, os sonhos, os objetivos. Então, nesse sentido, eu diria que essa interpretação, ela se volta mais para a ideia alegórica, né, ilustrativa, mas existe sim alguns pontos que literalmente você vai ter que dar a vida pela pessoa. A gente encontra isso nos missionários que saem do país, deixam de lado toda a sua cultura, suas relações, a sua família, e vão para países que são perseguidos, o cristianismo é perseguido, e outras realidades de conflito, assim, a pessoa, ela, de verdade, anula, entrega a sua vida como se ela estivesse morrendo, literalmente, para fazer com que o amor de Jesus seja vivido e compreendido naquelas realidades que são
realidades completamente diferentes da nossa, né? Sim, sim. Demais, pastor, demais. E aí, Carol? Você acha que a Ainda gente bem que precisa eu da posso. vida mesmo? Ainda bem que o pastor falou antes que eu tava com medo de falar alguma heresia. Mas eu acho que essa passagem era mais para enfatizar a grandeza do sacrifício que Jesus faria ao morrer na cruz e mostrar que aquele é o maior amor. E eu Uhum. encaro esse versículo também como uma forma da gente sair da nossa zona de conforto e um Uhum. memorial do quanto Jesus e Deus nos amam. E não é que a gente tem que morrer pelo próximo, literalmente, mas tem que amar não só de palavra ou de aparência, né? Mas em Sim. verdade, mostrando através de ações. E uma coisa que ficou marcada para mim foi em uma das suas pregações, João, que você Olha. falou que a gente sabe que tá amando de verdade o próximo quando começa a doer no bolso. Quando não é mais confortável ali olhar para a situação de dificuldade de um amigo ou de alguém desconhecido e ficar inerte aquilo. Então, Hum. quando começa a doer no bolso, é que eu vejo que, putz, a gente está fazendo alguma coisa, a gente está tendo uma ação para mudar aquilo. Sim, sim. Não, muito massa isso, Carol, porque quando a gente olha, né, numa relação de discipulado, por exemplo, te custa muito discipular alguém, Uhum. porque você sacrifica o seu tempo, você sacrifica seus prazeres, de muitas vezes estar ali fazendo outras coisas, você sacrifica dinheiro, né? Porque quantos cafés a gente paga em discipulado, né? É café atrás de café, né? É livro, é presente, sabe, empurrando a galera realmente para estar mais perto de Jesus e se parecer com ele. Então, realmente é um sacrifício, né? E eu vejo muito dessa forma que, se necessário for chegar ao martírio, né? Eu fico pensando assim, pensa assim como o pastor Adoniran falou, né? De igreja perseguida, né? Em outros lugares do mundo, aqueles que estão à frente, né? Se encontrarem uma Bíblia, se encontrarem os cristãos, ele vai ser o primeiro que vai morrer, É né? verdade. Vai ser o primeiro que vai estar ali, e ali é de fato e de verdade, né? Assim como a pastora Donira falou, é literalmente dando a vida pelos seus irmãos. Então, se chegar a esse ponto, a gente vai saber, a gente tem respaldo bíblico para morrer pelos nossos irmãos. Vai que Jesus tenha falado de forma literal mesmo, né? Aham, Vai que a gente aham. chega para conversar com ele e fala assim: olha, você devia ter arrancado o braço fora, você devia ter arrancado o olho fora, né? Imagina, Já cara. pensou? Já pensou? Mas É eu acho que verdade. isso diz muito a respeito do nosso coração, né? Quando a gente olha, por exemplo, na questão de pecado, né? Se teu olho direito te faz pecar, arranque-o e jogue-o fora. Para mim, sempre disse respeito a radicalismo, né? A Uhum, gente olhar para aquilo da maneira como Deus enxerga, né? Com o mesmo uhum. sentimento que Deus olha para uma situação e gostaria de uma resposta em relação àquilo. Então, pode ser que esse texto não seja tão literal mesmo, mas assim, a força de vontade com que a gente precisa fazer isso, ela precisa ser como de alguém que gostaria e daria a própria vida, Estaria disposto, né? Legal. estaria disposto a entregar a vida pelo próprio irmão. Então, João, fala aí, deixa eu pastor. me apropriar de outra palavra que você usou aí que eu Manda achei bala. bacana. Quando você fala assim, radicalismo, e a proposta do nosso podcast aqui é pensar no amor, acho que Sim, a gente precisa pensar no amor de forma radical. O amor por Deus que nós temos de forma radical, vivendo e se dedicando de forma radical. Lembrei de João Batista, que amava tanto a Deus, e a sua pregação era uma pregação radical. O seu amor por Deus era um amor radical. Mas quando a gente pensa nesse lado, né, eu diria assim que transversal. Mas no aham, lado horizontal, nas nossas relações, isso também precisa ser radical. Quem sim, está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente nesse podcast, que tem mãe, que tem pai, se perguntar, será que eu amo o meu pai, a minha mãe de forma radical, ao ponto de me dedicar à obediência, sim. reconhecendo que obedecendo meu pai e minha mãe eu estou obedecendo a Deus? Quem já Uhum. tem filhos, né? Olha, será que eu amo os meus filhos de forma radical ao ponto de ser
uma influência tão poderosa na vida dos meus filhos que eles vão enxergar Jesus no amor que eu declaro por eles. Sim. Quem já é casado, se perguntar, será que eu já amo a minha esposa, o meu cônjuge, o meu marido, a ponto de ser tão radical que ele vai enxergar o meu amor como o amor de Cristo pela igreja, como você colocou no início do podcast, e em outros ambientes onde nós estamos, dedicados à educação, dedicados ao aprendizado de forma radical. Eu vou me dedicar e amar tanto o que eu estou fazendo, que as pessoas vão perceber que esse amor não vem de mim, é o amor de Jesus, novamente, né, o amor de Jesus personificado através de mim, e elas vão ser influenciadas por esse amor de forma radical. Então, gostei da sua palavra, João. É que eu sou skatista, viu, pastor? Então, assim, eu gosto de radicalismo, entendeu? Sim, eu gosto de radicalismo. Mas muito legal isso que você trouxe, porque realmente esse amor, né, de uma forma, até como o Francis Chan traz no livro dele, né, no louco amor, né? Louco primeiro, amor. O amor de Deus por nós e essa resposta do nosso amor a ele, né? Então, isso tocando todas as áreas da nossa vida, né? Não somente o nosso amor ao Senhor, mas ao nosso próximo, né? Aos nossos filhos, né? A esposas, esposos, a colegas, a amigos, enfim, a todas as áreas, né? Acho isso muito legal que você trouxe, pastor. Carol, legal. Agora vamos lá. Em Romanos 12, do versículo 20 ao 21, Paulo disse assim: façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então aqui Paulo está dizendo para irmos contra a maré, né? E ao invés de odiarmos nossos inimigos, precisamos amá-los. E eu queria te perguntar, Carol, como que isso funciona para você? Você tem alguma experiência que, assim, estavam te odiando, assim, você tinha todos os motivos do mundo para exercer justiça própria, e você foi lá e falou assim, não, eu decido amar essa pessoa. Conta pra gente. Nossa, sim. Às vezes a gente quer a ira de Deus, né? Naquele... Desce fogo, Senhor. Queima todo mundo. Mas eu confesso que por muito tempo eu falava, Deus, é tão difícil, me mostra assim na prática alguma coisa marcante mesmo, que eu viva isso, para que eu entenda o que o Senhor está dizendo. E aí, Deus, em sua imensa sabedoria, me deu uma situação. Não é amar os inimigos, porque daí seria forte, né? Porque minha situação é familiar, então se eu falar que ali é inimigos, daí não é. Mas enfim, e todo mundo tem questão familiar. A minha crise era com as minhas irmãs, que eu tenho uma irmã que mora comigo e tenho duas irmãs que são mais velhas e por parte de pai que moram longe. E a gente nunca se falou muito por conta da distância e também um pouco de diferença de idade, coisas assim. Mas uns anos atrás, a minha irmã mais velha se casou. E ela chamou a gente para o casamento. E aí eu já fiquei surpresa. Falei, meu Deus do céu, ela tá sendo muito madura. Caramba, chamar a gente, que especial. E mesmo com um pouco de receio, assim, a gente foi. Eu e minha irmã aqui fomos. E eu acredito que foi talvez a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Porque, nossa, chegando lá, eu tava com a minha armadura, assim, tava preparada para reagir. E, nossa... Elas foram tirando, elas e a família, foram tirando cada coisinha, assim, com a mão, com amor, trataram a gente com tanto amor, que eu até falei, meu Deus, eu tô constrangida com o tanto de amor que eu recebi aqui. E ali foi um marco na nossa relação, porque hoje a gente é inseparável, assim, tem nossa sobrinha também e tudo mais, mas aquela atitude delas foi um divisor de águas na nossa vida. Aquilo reuniu a família e reestruturou, assim. E aí eu falei, nossa, Deus, obrigada, porque, de verdade, é o amor que constrói isso, é só pelo amor. Todos esses anos tentamos várias outras coisas, mas nada deu certo. Mas quando foi esse amor profundo, amor de Deus, no cuidado, nos detalhes... Que realmente mudou tudo. Então, isso é o que marcou a minha vida.
Que demais, Carol, que demais mesmo. E como é difícil, né, quando é familiar, né? Porque assim, Uhum, quando é de fora, é um pouco mais fácil, né? Porque aí, se perde a relação, beleza, né? Cada um do seu canto, Deus abençoe, uhum. né? Jesus disse pra gente amar as pessoas, não para conviver para sempre com elas, né? Então, assim, a gente sempre faz essa distinção, né? Mas agora, quando é de perto, aí o bicho pega. Aí o bicho pega mesmo. Sim. Mas vamos lá, pastor, quero te ouvir. Conta pra gente aí, já aconteceu com você? Rapaz, já aconteceu muito. Ouvindo a Carol aí, eu falei, gente, eu tive uma experiência assim pessoal, né? Também familiar. Eu diria que mudou muito a minha mentalidade também. Quando a minha mãe estava grávida de 3 meses, o meu pai a abandonou, né? E isso gerou, claro, uma série de impressões em mim que foram extremamente negativas. E curioso isso, quando eu estava no seminário estudando já para ser pastor, um dia apareceu um camarada no seminário batendo na porta, eu era interno, Uhum. batendo na porta, tava só eu, curiosamente estava sozinho nesse dia, fui abrir a porta e ele falou: você conhece o... Aí ele falou um nome esquisito lá, Adron Trintron, alguma coisa assim, sabe? E eu falei: não é a Dona Irã? Ele falou: isso, a Dona Irã. Eu falei: a Dona Irã sou eu. E ele soltou essa, João: eu sou o seu pai. Olha, Cara, a literalidade desse versículo veio à tona, assim, sabe? E eu não sabia como reagir na hora, eu não sabia o que falar. Eu falei: prazer. E aí falar: eu queria conversar. E foi muito, muito impressionante, assim, essa questão a Carol trouxe, né, da maturidade, né? sim. Eu até penso que, de repente, isso deveria ter saído de mim, mas como eu não tinha uma relação, não justificando, mas como eu não tinha uma relação de afetividade, nunca tinha tido Uhum. encontros com ele, eu acho que isso era muito mais pesado para ele do que para mim. Só que quando ele veio, se tornou muito pesado para mim, porque daí eu fiquei pensando: uau, o que eu devo fazer, como eu devo reagir, porque tem uma pessoa estranha diante de mim, dizendo que é o meu pai, e eu nunca nem tive uma visão, uma imagem de como ele era, né? A Uhum. minha mãe casou de novo, então eu tive um pai do coração que foi extremamente presente, que me ajudou em tudo, Que que demais. me ensinou, que ocupou esse papel, né? Uhum. E agora tinha ali uma pessoa estranha, reivindicando essa paternidade. E cara, eu fiquei assim muito, muito chocado e sem chão, de certa forma. Não sabia o que fazer. E esse versículo e outros versículos, na verdade, na época, no dia, a gente estava estudando Romanos, curiosamente, e tava ali, a gente tinha parado em Romanos 12, onde o meu professor estava explicando sobre a ideia dessa mudança de mente, né? De ter a mente como a mente de Cristo. E nesse dia ele estava explicando essa palavra, que é metanoia. A ideia de meta é acima, né? Uma coisa que está acima. E Uhum. noia é a razão. Então, quando ele diz que você precisa estar acima da razão, não é a tua lógica, não é a tua argumentação, não são as experiências que te compõem, né? Uhum. Nós somos vamos dizer que esse composto de várias experiências. E eu tinha tido essa experiência através de uma transferência da minha mãe para mim, dos meus tios e Sim. outro. Não, eu não tinha tido essa experiência Uhum. pessoal com meu pai, né? E foi interessante, porque a partir daí, esse dia, refletindo sobre, não é a minha razão, não é a razão dos outros, é a experiência que eu preciso ter com ele, para, de certa forma, curar algumas coisas que, porventura, eu nem percebi, mas se instalaram em mim. E foi Uhum. batata. A gente começou a ter uma relação muito gostosa, de conversa, de diálogo. Eu descobri que eu tinha umas 3 irmãs. Olha só. E isso foi fascinante, porque eu sempre quis ter irmã. A princípio era eu e o meu irmão, sempre foi eu e meu irmão. E depois a minha mãe adotou uma menina, Que e essa legal. menina é também um presente de Deus para a nossa vida, minha irmã. Mas aí eu descobri que eu tinha mais 3, então eu sempre quis ter irmã, ganhei 4, assim, de um dia para o outro, né? 4 irmãs. Que Mas demais. trabalhar essa ideia de amar acima da razão e de permitir também, né, que o amor
que o amor faça parte da sua vida numa situação que é muito numa realidade que você nem consegue conceber, sabe? Sim, Eu tive que fazer essa escolha. Não, eu permito, pessoalmente, né? Eu permito amar essa pessoa e permito ser amado por ela, porque eu sim. fiquei imaginando a quantidade de vezes. Uma vez eu fui almoçar na casa dele e a gente estava à mesa assim com as minhas irmãs e neto dele, a esposa dele e tal. E eu olhando aquilo, aquela coisa gostosa, todo mundo rindo, todo mundo comendo, e todo mundo se relacionando, coisa maravilhosa, e eu fiquei pensando, cara, a quantidade de vezes que ele deve ter me imaginado nesse lugar e ele não conseguia, porque, de certa forma, houve um afastamento também Sim. nesse sentido, né? Será que eu chego? Será que eu não chego? Como ele vai me receber? Será que ele vai me aceitar? Não vai me aceitar? Porque eu fiz esse exercício empático e me coloquei no lugar dele algumas vezes, pensando, nossa, se Uhum. fosse eu, como seria? Então, Sim. o amor nesse sentido de amar o inimigo e fazer o contrário é uma decisão também, sabe? De você Uhum. abrir mão da tua razão, de abrir mão Sim. da tua lógica, da história que você construiu, e às vezes a história que você constrói nem é a partir da tua experiência, é a partir da experiência de outros. E era assim que eu Uhum. estava construindo a história, a partir da experiência de outros, que me colocavam de certa forma, construíam um perfil e eu ia assimilando, eu ia aceitando aquele perfil. Mas eu decidi amar. E foi a Uhum. melhor coisa que eu fiz. E foi interessante, porque eu decidi amar, a gente teve um tempo de convivência extraordinário. E na pandemia, nos primeiros meses da pandemia, o meu pai, ele contraiu Covid e veio a óbito. E aí eu Nossa. fiquei pensando, imagina se eu não tivesse tido essa oportunidade de ter uma relação com ele, de construir algo legal com ele, sabe? Eu acho que isso seria para mim um grande peso como pessoa, né? Como Aham. cristão, como pessoa, Sim. mas principalmente como algo que de certa forma me libertou. Então eu Uhum. permiti amar. Vamos dizer, eu vou colocar entre aspas, né? O inimigo. Ele não era um inimigo, mas ele era Aham. um desconhecido para mim. Sim. E eu tinha uma imagem distorcida, né, dele. E depois que eu permiti amar, permiti receber o amor dele, essa imagem ela começou a ser uma imagem mais equalizada e eu pude viver esse amor de uma forma muito nobre, muito especial, porque ele também era cristão e eu acho que ele foi compelido pelo Espírito Santo a me procurar, Uau. sabe? Glória a Foi muito Deus. legal, é uma experiência muito legal. Que demais, pastor. Nossa, foi muito edificado aqui pela sua experiência. E eu já contei em outros episódios aqui da minha relação com meu pai, de uma relação com um discipulador também que teve mais ou menos, né, ofensa envolvida e como Deus curou isso. Mas hoje eu vou contar uma experiência bem mais tranquila para tocar o coração de algumas pessoas, né? Eu estava lembrando aqui, né, que uma das falas de Paulo em Romanos 13, em 1 Coríntios 13, perdão, ele diz que o amor não suspeita mal, né? Uhum, E como isso é difícil. Meu Jesus amado, como é difícil não suspeitar mal. E uhum, assim, algo que acontece às vezes, uma situação que tem acontecido recorrente lá na igreja, tem um menino que assim, ele é amigo de amigos meus. Mas uhum, assim, a gente teve um contato só, uma vez específica, um rolê e tudo mais, e assim, deu pra ver que ele é um pouco mais fechado e tal, assim. E assim, toda vez que o cara passava por mim lá na igreja, o cara não olhava na minha cara. E assim, eu já começava a ficar meio, mas que esse cara não gosta de mim, né? Que tá acontecendo aí? Não passa sim. por mim, não me olha na cara, esse tipo de coisa. Falei, qual que é seu problema, né? A gente já começa, né, a gerar teses, né, Sim. a respeito disso. E aí o tempo foi passando e aquele cara não olhava para mim. Sempre que chegava na igreja, dava para ver que o cara me olhava e o cara não me cumprimentava. E eu assim, eu sempre aberto, arregalava o olho quando ele me olhava, tipo assim, né? Às vezes dava um sorrisinho até para tipo, e aí, beleza? Tipo, para ser simpático, para ser receptivo. E aí eu lembro que assim, eu tomei uma decisão, eu falei, cara, não é porque eu preciso que ele goste de mim, não é nada disso, mas eu vou quebrar isso aí.
Aí agora, toda vez que eu vejo ele de longe, eu vou correndo atrás do cara, eu paro ele e eu cumprimento ele. Eu falo assim, irmão, como é que você tá? Como é que estão as coisas? Como é que tá a semana? Enfim, como é que tá a sua esposa? Eu faço isso de propósito, não por, tipo assim, não, o cara precisa gostar de mim, porque eu sou especial. Não, não é nada disso, mas é para que realmente isso seja quebrado, tanto no meu coração quanto no dele. E assim, parece uma situação tão tranquila, mas é o que acontece muitas vezes, É né? Tipo, verdade. a gente tá lá na nossa igreja, na faculdade, tipo assim, nossa, certeza que daí você começa, né, a imaginar, né, a supor, aquela pessoa não gosta de mim. Olha o jeito que ela me olha, olha o jeito que ela faz isso, olha o jeito que faz aquilo, não sei o quê. E aí você vai lá e você começa a ser intencional, assim como você falou, pastor, né, de você decidir amar, né? Porque a gente sabe que o amor não é um sentimento, ele é uma decisão, você escolhe amar. E aí, dessa mesma forma, com algo tão simples, você pode tanto ministrar, deixar com que Deus ministre o seu coração, quanto fazer com que Deus ministre o coração da outra pessoa também, porque se ela tiver algo contra você, o Senhor vai tocando o coração dela, né? E se ela não tem nada contra você, enfim, ela já vai se sentir amada da mesma forma. Então, assim, Legal. ambos os saldos serão positivos, né? Sim. Então, assim, é uma coisa tão simples, mas que às vezes a gente perde de exercer o amor de fato, como Jesus ama essas pessoas, porque a gente, não, porque olha o jeito que ele me olha, olha o jeito que ela me olha, olha a maneira com que me tratam, né? Essa pessoa não é digna do meu amor, né? Não vou jogar pérolas aos porcos, né? Não vou, nossa, olha, essa pessoa não vai ser receptiva comigo. E a gente fica sempre, né, pensando em si mesmo, né? Tipo assim, se eu não for amado dessa maneira, eu não vou dar o amor na mesma medida. Sendo que tudo que a gente está falando aqui até agora é realmente em dar sem esperar nada em troca, é entregar algo que muitas vezes a gente não quer mesmo, mas a gente precisa decidir entregar, que é esse amor, né, pelas pessoas. Então, eu achei muito legal isso que vocês dois trouxeram. Decidir amar é difícil, porque até ali na igreja, quando eu estava começando aí e tudo mais, as pessoas não eram muito de me cumprimentar, não sei se achavam que eu tinha cara de brava, assim, mas iam e cumprimentavam do jeito. Carol, você é meio metida, viu? Não queria te falar nada, não. Você é meio As pessoas, metida. pois é. Aí ficam nesse julgamento, e aí as pessoas não vinham me cumprimentar, ou iam cumprimentar minha irmã e não me cumprimentavam. E eu fiquei chateada. E eu falei, não quero mais ir nessa igreja, eu não quero mais ir. Mas aí, obrigada a Deus pelo Espírito Santo, que ele toca o nosso coração. E aí eu falei, não, vou dar mais uma chance, vou decidir amar. E Legal. não é muito fácil, mas aí pela persistência deu certo. E hoje sou muito feliz nessa igreja. Que massa, Que Carol. legal. Glória a Deus. Gente, agora eu quero ouvir um pouquinho vocês, porque a gente sabe que durante a passagem de Jesus, ele decidiu olhar e amar para pessoas que eram consideradas invisíveis culturalmente, né? A gente vê muitas vezes, né, Deus conversando com os leprosos, curando os leprosos, né, pessoas que eram completamente excluídas da sociedade, né? Tem uma passagem bíblica que eu amo demais, que não é referente a Jesus, mas é referente a Davi, e o que ele fez com Mefibosete, né, com o filho de Jonathan, tipo, a maneira como ele fez isso, né, que ele pegou aquele filho aleijado, né, de Jonatas e levou ele para sentar na sua mesa, né, porque ele não merecia esse amor de Davi. Então, esse olhar para os invisíveis, e eu sei que vocês dois têm isso. E eu queria começar com a Carol. Carol, o que te motivou, né, a você a amar essas pessoas invisíveis, né, em relação ao tráfico humano? O que Deus despertou no teu coração para isso, para você escrever o livro também? Conta aí pra gente. Ai, só de pensar nisso, falar isso, eu já sinto meu coração queimando, assim, mas vamos lá. Demais. Então, tem várias áreas de invisibilidade, né? Tem a que o pastor Adoniran atua, tem a questão de presidiários, de pessoas em situação de rua, tem várias áreas. Mas a que queima no meu coração
é pelas vítimas de tráfico humano. E o meu despertamento, eu costumo dizer que foi umas 2 ou 3 etapas, assim. A primeira, eu lembro que quando eu tinha 7 anos, eu vi na TV aquela reportagem sobre o desaparecimento da Madeleine McCann, a menina britânica, e marcou a minha vida. A minha memória é muito ruim, mas eu lembro desse dia específico e eu consigo lembrar do que eu senti, eu consigo lembrar da indignação, da angústia que eu sentia quando eu vi aquilo na TV. E depois, ok, passou um tempo, beleza. De 2020 para cá, eu tive mais uma busca intencional para, ok, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que eu vou fazer? Qual que é o meu propósito, né? Que muita gente costuma perguntar isso e que, de maneira geral, me disseram que é aquilo que prende sua atenção de um jeito diferente, aquilo que você olha e não consegue falar, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, Legal. tentar entender, né? E mais do último ano para cá, que era meu último ano de faculdade, TCC, eu queria fazer alguma coisa que tivesse significado. E eu falei, Deus, por favor, me mostra. Por favor, que eu sinta que seja algo realmente vindo de ti. E aí, eu sinto que eu fui despertada quando eu tive 2 sonhos. Eu sonhei com 2 casos, que depois, pesquisando, eu descobri que eram reais e tinham acontecido mesmo, de tráfico humano, que tinha acontecido na Europa. Não eram casos muito famosos, mas tinha, assim, matéria sobre eles. E aí, naquele momento, eu sabia que era alguma coisa de Deus, porque eu nunca tinha ouvido falar e era muito específico. Então, não tinha como eu inventar aquilo. E aí, Deus foi trazendo ao meu coração várias dessas coisas, de que, no culto da arena, lembra que você ficou indignada com aquele Disque 100, tráfico de pessoas? Lembra lá quando você era criança e não sei o quê. Eu falei, caramba, Deus, eu acho que tem alguma coisa a ver com tráfico humano. Assim, mas confirma, Senhor. E eu entendi também que é uma área muito séria e que me deixa indignada, porque fere a nossa essência como imagem e semelhança do Criador. Uau. E aí eu falei assim, beleza, é nessa área. Mas o que eu vou fazer, Deus? E Deus continuou tratando as questões do meu coração, né? E aí, para escrever o livro, foi nesse espírito de amor ao próximo, de busca intencional. E Deus também reacendeu uma ideia que eu tinha lá desde 2015, quando eu estava no ensino médio. Me mostrou na Bíblia histórias que me inspiraram, de Salomão, Moisés, Davi. E também outra confirmação foi em uma live do pastor Douglas, do Jesus Cop, que estava naquele estudo bíblico, né? Que ele estava fazendo devocional sobre os capítulos e tudo mais. E aí tinha uma live que ele parou e falou assim: não, eu senti de Deus aqui que é para falar. Tem alguém nessa live que eu sinto que é para escrever um livro. E eu já estava com aquela ideia na minha cabeça. Daí, quando ele falou isso, o Espírito Santo falou assim: quer que eu fale seu nome, Carol? Ou tá bom? E daí eu falei: tá bom, Deus, eu entendi. E aí foi. Eu digo que é a prova viva de que Deus trata, porque ele tratou da minha incredulidade, da minha fé do tamanho de um grãozinho de mostarda e foi cuidando dos processos a Que partir de demais, Carol. todas essas coisas. Que demais Muito bom. mesmo. E é muito legal porque a gente vê Deus despertando esses corações em diversas áreas, né? Eu acho isso a beleza. Sério, eu olho para Jesus e falo assim, cara, como você é genial, né? Porque você não quer fantoches, você não quer robôs que façam a mesma coisa, você quer que pessoas toquem em áreas diferentes, que ministrem pessoas diferentes. Então, que incrível isso, Carol, de verdade. Pastora Donirã, quero te ouvir agora, hein? Como que você foi despertado pelo Senhor para amar essas pessoas invisíveis? Legal. Olha, começou no desespero. Eu estava terminando a faculdade teológica e estava sem ministério e sem perspectiva ministerial. E eu estava num congresso de surdos e eu estava meio tristão, aí eu fui por um cantinho assim, fiquei lá na minha, sabe?
perguntando para Deus, puxa, o Senhor me levou para estudar, fiquei 4 anos, fui um aluno dedicado, um seminarista dedicado, servi várias igrejas nesse período, e agora nenhuma igreja me quer. Não entendi. E aí, João, veio uma pessoa andando na minha direção, uma senhora. Não era uma senhora, era uma jovem senhora. Ela tinha 5 anos a mais só do que eu. E ela chegou assim, eu acho que uns 2 metros de distância. Quando ela chegou a esses 2 metros de distância, eu senti a presença de Deus assim como nunca na vida. Eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar e ela do outro lado começou a chorar também. E aí a palavra dela foi: meu filho, eu sei o que você está vivendo. Eu tô com você, eu te trouxe para esse lugar. E eu vou te levar para um lugar que você nunca imaginou na vida, para pregar e cuidar de um povo que ninguém consegue ver. Ninguém vê. Uau. E aí, eu chorando aqui, ela chorando lá, do nada a gente se abraçou, orou, e foi isso. E aí eu fiquei esperando ali 3 meses acontecerem um milagre. E nesses 3 meses aconteceu um milagre. Só que eu achei que eu ia para a África, sei lá, para a China, para o Japão. Tem uma coisa com o Japão, né? E eu nasci numa colônia japonesa, então o Japão sempre ficou na minha cabeça, isso. E eu vim para Curitiba e fui desafiado a desenvolver o projeto com pessoas com deficiência. E eu, na verdade, no primeiro momento, eu não entendi direito nem essa palavra de Deus que eu tinha recebido. Eu ficava, mas pessoas com deficiência. E aí eu tenho um plano de leitura que eu gosto de ler um livro da Bíblia por dia. Então eu leio todo dia um livro da Bíblia. E eu comecei a procurar pessoas com deficiência na Bíblia. E eu achei pessoas com deficiência, João, em todo lugar. Elas estão lá em todo lugar. Pessoas com limitação, que às vezes a gente não gosta de usar o termo deficiência. Mas quando nós olhamos para Moisés, Moisés é um deficiente. Deus usou um deficiente para libertar o seu povo. Aí você vê depois Isaac é um deficiente. Você olha para Jacó tornou-se um deficiente ao encontrar-se com Deus. Você olha para o próprio Davi é oscilante nas suas emoções, ele assume papéis e ele vai ocupando papéis de uma forma muito, muito exacerbada. Davi tem todas as características de alguém que tem altas habilidades. Logo, ele é público-alvo da educação especial. Uma pessoa neuroatípica, né? Aí você dá um salto, vem até esse novo, vamos dizer assim, essa febre que é o The Chosen. Você vai ver Mateus sendo caracterizado como uma pessoa com deficiência. Ao ler Mateus, eu já tinha percebido isso. Muito organizado, os textos muito colocados na maneira certa, isso realmente tem traços, né, do espectro autista. Aí você pula para Paulo, você enxerga Paulo escrevendo o livro de Gálatas, que provavelmente foi um dos primeiros livros, uma das primeiras cartas que ele escreve, um dos primeiros livros do Novo Testamento a ser escrito. É Paulo, no capítulo 2, dizendo, a partir do versículo 11, que ele escreveu, que ele chegou, na verdade, nessa região por causa de uma enfermidade terrível nos olhos, e se fosse possível, as pessoas até transplantariam os seus olhos com os olhos dele. E aí, em outra carta, ele diz, olha o tamanho da letra que eu estou escrevendo para vocês. Logo, ele se localiza como uma pessoa com deficiência. Como eu já coloquei, o próprio ministério de Jesus é voltado também para pessoas com deficiência. E tem uma parábola específica de Lucas 14, que Jesus coloca como uma expressão de amor, né? Eu acho que voltando aí para o tema e olhando esse texto, se você quer amar realmente alguém, você precisa fazer as coisas para alguém que não tem como te pagar, como te dar nada em troca. E aí ele coloca nesse capítulo 14, ele diz, é fácil para vocês, fariseus, saduceus, religiosos, convidarem os seus amigos, mas, teve um senhor que foi dar um banquete, isso, tal, e no final do texto ele diz, ele chamou os pobres, chamou os deficientes visuais, os deficientes motores, e aqueles que estavam à margem. E aí eu parei nesse texto e falei, meu, que impressionante. Expressar amor como Jesus, uma das formas é você amar pessoas com deficiência. Criar oportunidades na igreja, nos ministérios, para que elas também desenvolvam o ministério, porque Jesus
deseja que elas também desenvolvam o ministério. Então, Uau. essa virou a minha missão, como a Carol muito bem colocou, esse é o sentido da minha vida. Eu já descobri, a Uau. minha vida gira em torno disso hoje. Uhum. Então, eu fiz o Novo Testamento completo para os surdos, porque não existia acesso a eles à palavra de Deus. Fiz o Novo Testamento, começando um trabalho de parceria com o Pão Diário, fazendo os devocionais em Libras. Comecei a desenvolver um projeto para cegos, a gente desenvolveu um projeto de biblioteca para 17 mil volumes de livros e estudos e tudo da área teológica para os cegos, além de fazer um trabalho de audiodescrição na igreja. Comecei a desenvolver um material de discipulado específico para autistas, né, onde o acesso vai ser mais fácil, vai ser compreensível. Então, Meu Deus. a vida gira em torno disso, de saber que essa é a minha missão, que esse é o meu propósito, e isso dá sentido para a minha vida, sabe? Uhum. E poder ver pessoas se despertando para isso, e pessoas com deficiência na igreja desenvolvendo o ministério, cara, eu chego a chorar, assim, de ver alguém fazendo isso, de tanta alegria de poder participar disso tudo nesse tempo, sabe? Uau, meu Deus, tô impactado com as duas histórias. É lindo ver isso, gente, de verdade. E ainda mais de maneiras não convencionais, né? Então, assim, eu acredito que isso aconteceu porque vocês deram abertura ao Espírito Santo, sabe? Ao fato de ser ministrado por ele para que ele despertasse isso no coração de vocês, né? Então eu olho para isso e, gente, meu coração ele queima por ver isso acontecer de fato, porque eu não consigo com as minhas mãos fazer isso, e eu sei que Deus não me chamou para isso, né? Para ambas as áreas dos dois. Mas eu sei que Deus me chamou para algo diferente de vocês, mas queima meu coração de ver e ouvir, né, vocês dois, por exemplo, se movendo em direção àquilo que Deus despertou no coração de vocês. Então, gente, de verdade, obrigado pelo sim de vocês a Jesus. De verdade mesmo. E, gente, bora para nossa última pergunta. Queria perguntar a pastora Adoniran, então. Como nós podemos crescer em amor por alguém ou por uma causa específica, assim como a sua? O que você diria para a gente? Legal. Eu acredito que abrindo os olhos, começando com pequenas iniciativas e abrindo os olhos. Só o fato de se dispor a enxergar pessoas que são invisíveis, você já começa a, naturalmente, por seguir a Jesus e viver para Jesus, a amar essas pessoas. Sim. Então, o meu conselho é: abra os olhos para perceber. Se você perceber, você naturalmente, por ser um cristão, você vai amar essas pessoas. Uau, que demais. E aí, Carol, conta pra gente, como que a gente pode crescer em amor por alguém ou por uma causa específica, assim como a sua? Eu creio que antes de abrir os olhos, a gente tem que se sentir filhos amados. A gente tem que entender o quanto nós somos amados por Deus. E eu lembro lá daquela passagem que está em 1 João 4,19, que fala que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nos amou primeiro. Então, sentindo esse amor é que a gente pode amar o próximo. E daí, claro, orando e tendo contato com essa causa ou essas pessoas, entendendo mais aquilo que elas passam, pedindo auxílio do Espírito Santo diariamente, especialmente nos momentos difíceis também, pedir para olhar para aquela pessoa ou para aquela causa com os olhos de Jesus é uma coisa que me ajudou muito. E eu também acredito que a persistência, dia após dia, tanto para Deus nos mostrar o quanto somos amados e o quanto nós precisamos amar. São essas coisas que eu acredito que podem ajudar. Que demais, Carol. E uma última coisa, eu já falei isso aqui em outra gravação, mas eu sempre gosto de lembrar disso, porque eu cresci num lar cristão e no meu despertamento por Deus para realmente me entregar com tudo que eu tinha para Ele, eu lembro que assim, eu já ouvia falar de Jesus, né, durante muitos anos, e aí só que chegou em um momento que eu falei assim, olha, Deus, o negócio é o seguinte, eu não te amo, mas me ensina a te amar, sabe?
Então, assim, eu lembro que eu já contei isso para uma pessoa que não era crente uma vez, que eu estava até evangelizando, porque ela disse que eu não conseguia amar, ela não era digna do amor de Deus e tudo mais, que não conseguia amar Deus porque a vida dela estava uma bagunça, estava uma sujeira. E eu falei, olha, eu fiz isso. Ela falou assim, meu Deus do céu, menino, você, nossa, não pode falar isso de Deus, não pode falar que não ama Deus, né? Aquela pessoa na sua religiosidade, só que eu vejo como assim, se eu não tivesse feito aquilo, talvez eu não amasse o Senhor com a intensidade que eu amo hoje. Porque o que Deus realmente espera de nós é sinceridade, né? Então, assim, tudo que vocês falaram, e uma única coisa que eu posso contribuir com isso é a gente pode crescer em sinceridade, porque ao mesmo tempo o nosso amor cresce. Então, à medida que eu falei para o Senhor, Deus, eu não te amo, mas me ensina a te amar, porque eu desejo te amar. Aquilo foi mesmo que ia acender uma chama no meu coração, que graças aos senhores tem perdurado por bons anos já. Então, gente, queria agradecer de verdade pela participação de vocês. Eu fui muito edificado por ambas as histórias, por ambas as falas de vocês. Então, assim, de verdade, fica o nosso agradecimento como pão diário aqui. Queria agradecer você que está nos ouvindo também, né? Você que ficou até agora. Se você gostou dessa live, né? Se você está vendo pelo YouTube, curte aqui, compartilha com a galera, manda para os seus amigos, manda para todo mundo, compartilha no seu Instagram também, que eu tenho certeza que vai edificar muita gente. Se você não nos segue no Instagram, mais uma vez quero ressaltar, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de tudo que a gente está fazendo. E se você também não baixou ainda o nosso aplicativo, entra lá na sua App Store e baixa o nosso aplicativo e dá uma olhada em todos os nossos conteúdos, que tem muita coisa legal. Daqui um pouquinho vai sair o nosso novo devocional também, que vai ficar muito legal, tem muita temática irada para a gente conversar aqui, então fica por dentro de tudo que a gente está fazendo. Gente, que Deus abençoe vocês, muito obrigado mais uma vez pela audiência, pela parceria, e tamo junto. Valeu, tchau, tchau. Tchau, obrigada.